Diz assim o texto: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Que Deus nos auxilie a extrair desse texto, desses versículos, aquele de que tanto necessitamos nesta noite. Os irmãos podem se assentar e mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos percorrer esse texto nos seus 7 versículos, encerrando as exposições nas cartas de João. 15 dias passados, nós estávamos meditando na primeira parte da terceira epístola e falávamos sobre Gaio, quando João fala o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então João escreve a terceira epístola para alguém que ele ama na verdade. E por que João ama na verdade Gaio? Gaio é elogiado por João e nós o temos como referência cristã por conta das suas características, pela sua forma de se conduzir na vida cristã. No trabalho diário da igreja, quem é Gaio? É um dos líderes da igreja que busca trazer consciência missionária aos membros daquela igreja. Não só isso, ele busca trazer estrutura missionária para os vocacionados. Então, não somente ele ensina, não somente ele alerta, mas ele busca meios para enviar pessoas que são vocacionadas ao ministério. Receber pessoas vocacionadas, receber missionários é uma grande responsabilidade da igreja. Além disso, formar na igreja um sentimento de necessidade missionária é vital. Nós não podemos passar a nossa vida cristã inteira sem perceber a grande necessidade de pregação do Evangelho e de expansão do conhecimento do Evangelho. E essa é uma das principais funções pastorais. Alertar para a necessidade, movimentar a igreja para o trabalho e conscientizar da necessidade da expansão do Evangelho, da obra missionária. Mas existia uma pessoa naquela região que contrastava com ele, que tinha características totalmente diferentes das de Gaio. Alguém que sabia da importância de receber missionários e tratá-los como você gostaria de ser tratado, sendo recebido em uma terra diferente. Existia alguém chamado Diótrefes, até o nome é complicado, até o nome é feio, e as suas atitudes serão ainda mais feias, e João vai falar sobre elas. O próprio subtítulo da nossa Bíblia já diz que Diótrefes era ambicioso, enquanto Demétrio era um fiel cristão, e Gaio era um missionário por excelência. Diótrefes também era líder de uma igreja local, não a mesma de Gaio, e não a mesma de Demétrio, era outra igreja, só que ele buscava a própria glória. Então, diferentemente daqueles que buscavam a glória de Deus, e buscavam a intenção missionária a partir dos membros de sua igreja, Diótrefes era aquele que buscava aparecer mais do que a palavra de Deus. Dá para a gente compreender com essa expressão. Então, ele queria estar mais importante
do que a própria palavra. E suas atitudes diziam isso. Ele, apesar de não ter nenhuma heresia mencionada a respeito dele, mas ele mostrava que não tinha nascido de novo. Ele mostrava que não era uma pessoa regenerada, porque tinha uma postura orgulhosa. Ele tinha uma postura que promovia divisões na igreja. Ele agia com calúnias e proibia que os membros da sua igreja acolhessem missionários que passassem pela região. Então, imagine só. Não vou nem falar dos missionários que passam na região, mas imagine se algum missionário vem à nossa igreja e nós o tratamos mal. Falávamos isso hoje de manhã. Será que ele voltaria? Não. Na igreja de Diótrefes, provavelmente ele nem entraria. Na igreja de Demétrio, na igreja de Gaio, ele não só entraria, ele teria hospedagem e ele teria todas as honras de alguém que trabalha para o Senhor. Mas Diótrefes é um homem que tem influência, é líder de uma igreja. E infelizmente ele age como se a igreja fosse dele. Esse é o grande ponto que João vai alertar contra Diótrefes nos versículos 9, 10 e 11. Primeiramente ele vai dizer: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Veja, quando nós vamos para outra igreja, ou quando nós vamos enviar um missionário para outra localidade, nós enviamos uma carta de referência. É justamente a partir dessa ideia que Paulo foi para vários locais, de posse de cartas. Interessante que no dia que Paulo é encontrado por Cristo no caminho de Damasco, ele estava de posse de cartas, mas cartas para perseguir cristãos. Depois ele necessita de cartas de referência da igreja que está enviando para que ele pregue o evangelho. E chega um momento que ele é tão questionado pela igreja e por outros, naquela época os judeus, que ele diz: o que pode ser melhor para mim como carta de referência senão vocês? E ele fala isso acerca de algumas pessoas, de alguns grupos que ele ensinou. Então, João escreveu anteriormente à igreja acerca de Diótrefes, só que essa carta não foi preservada, é tanto que ela não está escrita aqui. Nós já estamos vendo a carta posterior a essa que ele fala contra Diótrefes. O que nós sabemos é que esse homem que era líder da igreja buscava ter a primazia entre os irmãos. É o que João está dizendo aqui no versículo número 9. Ele gosta de exercer a primazia entre eles, ou seja, ele gosta de ser o mais importante. Ele gosta de ser o melhor tratado. Ele gosta de ser aquele que recebe a glória. Ele gosta de ser aquele que é elogiado. Mas será que ele faz por onde receber tudo isso? Ele gostava de ter e ele queria ter a glória que só pertence a Cristo. Fora isso, ele não dava acolhida aos missionários, nem tampouco aos apóstolos. Por que Diótrefes vai ser agora alvo de um alerta de João? E não de um elogio de João? Porque Diótrefes faz exatamente o contrário na igreja que ele é líder, do que toda a igreja anterior a ele. A igreja nos seus primórdios perseverava unânime da doutrina dos apóstolos. A gente lê isso lá em Atos 2. Então a igreja estava de posse de tudo aquilo que os apóstolos tinham recebido de Cristo e era liderada por esses apóstolos. Respeitava a liderança dos apóstolos. Só que não demorou muito tempo até que ventos de doutrina soprassem sobre ela. A gente já estudou aqui sobre a heresia de Colossos, a heresia na igreja de Filipos e assim por diante. Os líderes menos preocupados na manutenção da sã doutrina abraçaram as novidades, como hoje acontece. Se nós não temos preocupação em manter a sã doutrina, vamos abraçar qualquer novidade que aparecer e que se mostrar um pouquinho mais produtiva, um pouquinho mais funcional. Ah, funciona, dá certo, vamos abraçar. Só que abraçando essas novidades, esses líderes se afastaram dos apóstolos. E aí a igreja passou a não mais perseverar unânime na doutrina dos apóstolos. Perseverava parte dela. Parte dessa representada aqui por Gaio e Demétrio.
mas Diótrefes não fazia parte desse grupo. Trazia ideias contrárias às pregadas anteriormente. E essa era a situação da igreja desse cidadão. O que que nós entendemos, por exemplo, quando olhamos para Efésios 4? A unidade da fé. Nós precisamos ser unidos como igreja e precisamos estar unidos como corpo de Cristo com as outras igrejas também. Aquelas que realmente pregam a palavra de Deus, aquelas que têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aquelas que têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática, aquelas que são genuinamente cristãs. Então, o que Diótrefes estava fazendo era matando a igreja. Porque quando você isola a igreja, você mata a igreja. Nós aprendemos com outros irmãos, nós aprendemos com outros pastores que nos visitam, nós aprendemos com missionários que vêm trazer suas palavras, nós aprendemos com outros irmãos que têm sua experiência de vida e que já viveram com Cristo coisas que talvez eu ainda não tenha vivido. Mas eu só posso ter essa mesma experiência e só posso aprender com ele se eu estiver junto, se eu estiver em comunhão. E Diótrefes quebrava a comunhão da igreja, separando aqueles que eram seus daqueles que eram de Gaio e Demétrio. Aqueles que eram da sua responsabilidade e aqueles que vinham de longe que ele não gostaria de receber. Tudo bem, Diótrefes, como pastor, não quer receber pessoas de fora. Ele quer que as pessoas ali vivam apenas no contexto delas. Mas aí as pessoas têm a sua liberdade de receber na sua casa quem elas quiserem. E qual o problema então? Diótrefes agora começa a repreender os irmãos que recebem missionários em casa. E diz, não, eu não recebo e muito menos vocês. Eu os proíbo de receber qualquer pessoa de fora. Se não faz parte de nossa igreja, que seja anátema. É quase isso que ele diz. E aí, não somente proíbe, tem os irmãos que desobedecem acertadamente, porque a palavra de Deus não nos diz para ser rejeitadores de missionários, mas diz para que nós sejamos hospitaleiros. Então, quando esses irmãos desobedecem, o que ele faz? Disciplina, exclui, expulsa da igreja. A gente tem que expulsar da igreja quem está pecando e quem não se conserta. A expulsão da igreja é o último caminho. Primeiro a gente trata, primeiro a gente conversa, primeiro a gente tenta fazer com que aquela pessoa se converta dos seus maus caminhos. Porque Deus perdoa pecados. Então não existe um pecado que eu possa dizer assim, está pecando dentro da igreja dessa forma. Está excluído. Não sem antes dar uma chance, não sem antes tratar, não sem antes exercer disciplina. Disciplina em amor. E aí o que acontece? Diótrefes se acha dono da igreja e diz, se fizer isso, está expulso da minha igreja. É a igreja dele mesmo, porque a igreja de Cristo não pertence a essa atitude. Na igreja de Cristo isso aqui não pode acontecer. Eu não posso proibir que ninguém vá em outra igreja. Eu não posso proibir que outra pessoa de outra igreja entre aqui. Eu não posso proibir que missionários que vão passando não sejam acolhidos por nós. Eu não posso proibir que você receba na sua casa quem você quiser. A não ser que eu realmente não tenha a mínima segurança na sua fé. Aí eu posso chegar para você e dizer, meu irmão, é porque a sua fé é tão frágilzinha que pode ser que você se perca com essas visitas. Você se perca com essas pessoas que estão perto da sua casa, que podem falar coisas que não fazem parte da palavra de Deus. Mas mesmo assim eu não posso proibir, eu posso orientar. Mas eu preciso também crer que o mesmo Deus que nos chama a pregar, é o mesmo Deus que os motiva a ouvir. O mesmo Deus que nos prepara para lançar as redes, é o mesmo Deus que faz com que todas as pessoas que realmente foram chamadas segundo o seu propósito, sejam atraídas pela pregação do Evangelho. E faz com que essas pessoas permaneçam firmes no Evangelho.
Quem segura crente não é a placa da igreja, quem segura crente não é o pastor da igreja, quem segura crente é a fé em Cristo. Então Diótrefes estava fazendo algo totalmente errado, pensando ser dono da igreja, quando o dono da igreja chama-se Deus, e não tem outro. É pessoal e intransferível a propriedade da igreja. Então, mais ainda do que isso, será que ainda tinha mais coisa que Diótrefes fazia? Sim. Ele ainda falava mal dos irmãos. Ele caluniava a igreja de Gaio, de Demétrio. Ele colocava no coração dos irmãos que estavam junto com ele um sentimento de divisão. Nós somos os fiéis, eles são os infiéis. Nós somos os corretos, eu não quero conversa com eles. Se não for da minha igreja, não é crente. Era basicamente isso. Veja que essa atitude, as atitudes de Diótrefes, caracterizavam um não regenerado. Ele era líder da igreja, mas nunca tinha nascido de novo. Espera aí, João 3 traz isso para a gente. Nicodemos era mestre da lei, mas Cristo diz para ele: importa-vos nascer de novo. Então isso não é novidade para a gente. João já fala mais de uma vez que existiam líderes na igreja que não eram convertidos. Diótrefes era um desses. Infelizmente, ainda hoje, existem pessoas que são líderes de igreja, mas não são convertidas. E como é que a gente sabe? Como é que a gente faz para identificar as próprias atitudes? Se eu estou colocando você contra um irmão, eu não estou fazendo o papel de um convertido. Se eu falo mal da igreja, eu não estou fazendo o papel de um convertido. Se eu quero dividir o corpo de Cristo, eu não estou fazendo realmente o papel de um ministro do Evangelho. Ele não acolhia os irmãos, os missionários que precisavam de apoio para a obra. Ele impedia que os irmãos os recebessem e expulsava da igreja. Que belo líder que ele era. Ele simplesmente isolou a igreja, não permitiu que ela se associasse com quem fazia o trabalho sério de pregação do Evangelho. Para ele não importava, podia ser o mais ortodoxo possível, podia ser até da mesma denominação se fosse o caso. Não foi do gosto dele, ele rejeitava. Que tolo esse homem, que tolo. Líderes, pessoas que estão investidas de autoridade, lembrem-se, a mão que rege o mundo não é a sua, é a de Deus. A orientação de João é que os amados irmãos, companheiros de Gaio, não imitem o que é mal. No versículo de número 12, no versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Você está vendo que a atitude dele é má. Não vá por onde ele está indo. Não copie as atitudes dele. Não faça o que é mal. Você sabe o que é mal. E como nós sabemos o que é mal? Pela palavra de Deus. Então nós devemos fazer o que é bom. Porque o que pratica o bem procede de Deus. Mas o que pratica o mal, nunca viu a Deus. Muito menos pode-se dizer um filho dele. Porque os filhos de Deus fazem a sua vontade. A vontade dele é que a gente faça o bem. Mas há o versículo 12, dizendo: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Quer conhecer um cristão verdadeiro? Leia a palavra e veja quais são as qualificações de um. Aí você vai conhecer quem é um cristão verdadeiro. A Bíblia testifica na verdade quem são os que estão sempre ao lado de Cristo. Muita gente falava mal de Paulo, mas ele continuava ao lado de Cristo. Muita gente olhava para a juventude de Timóteo, mas ele continuava ao lado de Cristo. As pessoas podiam olhar para Gaio e dizer: mas é tão bestinha, recebe as pessoas, dá comida, dá cama, dá banho, recebe os missionários com tudo que eles podem precisar e não recebe nada em troca. Mas Gaio não tem muito juízo, né? Tem, porque ele está ao lado de Cristo.
É por isso que ele faz todas essas coisas. É por isso que ele tira do dele para aqueles outros. É por isso que ele motiva a igreja a estar acolhendo aqueles outros irmãos. Os que andam com Cristo também, os que andam com Gaio, também andam com Cristo e testemunham que de fato ele é um seguidor fiel daquilo que é estabelecido nas Escrituras. Mas não só Gaio, Demétrio também. O bom é que Deus continua sendo o dono da igreja. O bom é que Ele continua levantando homens e mulheres que estejam ao seu lado para trabalhar na obra. O bom é que a verdade sempre prevalece e sempre aparece, mesmo que calúnias sejam levantadas. Diótrefes podia falar o que quisesse. Aqueles irmãos sabiam quem era de Cristo e quem não era. Demétrio provavelmente é o portador dessa terceira carta, levando até Gaio. Era um fiel companheiro de Gaio e de João e buscava a glória de Deus em todas as suas palavras, em todas as suas atitudes e em todos os seus pensamentos. É um exemplo a ser seguido. João diz que muitas coisas ainda deveriam ser ditas, só que tem coisa que não dá para ser falado através de uma pena, através de uma carta. Você quer falar pessoalmente. É muito melhor quando nós falamos pessoalmente, quando nós vemos as reações da pessoa. Imagina você falando hoje, no nosso contexto, por telefone. A voz denuncia como a pessoa está, mas dá para disfarçar a voz. De vez em quando você quer passar que está feliz, que está contente, e aí você maquia a sua voz. Faz com que as pessoas não enxerguem a partir daquele elemento que você está mal. Quando você escreve, aí é que demora para ver a reação de alguém. Aquela carta pode chegar na mão do seu destinatário com muita dor, com muita tristeza, ou também com muita alegria, com muita festa. A gente só vai saber quando receber a resposta. Mas a resposta, quando nós estamos frente a frente, é imediata. Não tem como. Se eu falo alguma coisa que lhe entristece, o seu rosto se fecha. Se eu falo alguma coisa que lhe agrada, que lhe alegra, o seu rosto se abre. Tudo isso acontece porque nós estamos trabalhando com a transparência. E João trabalhava com transparência e queria ver a reação dos irmãos estando perto deles. E ele diz que é um prazer estar próximo aos irmãos. Mandar as cartas de orientação, isso é muito bom, mas estar perto, acompanhando o crescimento deles é muito necessário. Então ele diz, o encontro pessoal iria tratar de trazer informações que ainda eram necessárias ao conhecimento daqueles irmãos. Olha, eu já escrevi outras cartas, eu estou escrevendo essa agora que vocês estão recebendo, eu ainda preciso escrever mais coisas, mas eu vou fazer o seguinte, em breve eu estarei com vocês. Então, quando ele diz, em breve eu espero vê-los e conversar de viva voz, a sua ideia é, inicialmente eu transmito as orientações por escrito, mas eu quero também trabalhar para ver esse povo realmente continuando no caminho. Interessante que os cristãos eram chamados como os do caminho. E João fala sobre isso. Porque os do caminho são aqueles que seguem o caminho de Cristo. Aqueles que seguem um caminho proposto pelas Escrituras. E João queria se certificar que as suas orientações estavam realmente surtindo efeito no coração dos irmãos. Não é uma questão de estar duvidando da fé deles, é uma questão de estar se assegurando de que o trabalho dele foi até o fim. Quando a gente começa alguma coisa, a gente quer terminar. Então João começou a orientação e agora ele quer levar até o fim esses irmãos em saúde espiritual. E ele diz, a paz de Cristo era com Gaio. Quando ele diz, a paz seja contigo. A paz de Cristo era com Gaio, que era acolhedor, que dava suporte aos missionários. E ele diz, os amigos te saúdam.
Os amigos o saudavam e ele transmitiria essa saudação pessoal e individualmente para cada irmão. Veja a diferença. Diótrefes plantou contendas, semeou calúnias e vai colher o desprezo dos irmãos. Gaio e Demétrio recebem da parte dos irmãos e da parte de João o desejo de que essa carta os encontre bem, que essa carta os encontre fiéis à palavra de Deus e que eles possam transmitir saudações para os demais irmãos. Você só recebe uma carta dizendo: nós estamos te mandando saudações, quando você é bem quisto pelas pessoas, quando você plantou no coração delas coisas boas e não divisões. A nossa função como cristãos é também plantar hospitalidade, é também plantar amor, é também plantar auxílio no coração da igreja, para que realmente nós recebamos a mesma coisa das pessoas que estão lá fora. E sinceramente, como vai ser lindo quando nós seguirmos e imitarmos apenas o que é bom. Como João diz, você está vendo a atitude de Diótrefes? Não siga o que é mal, senão o que é bom. E como será também muito melhor quando nós buscarmos unicamente a glória de Deus. Diótrefes buscava a glória própria, mas nós buscamos a glória de Deus, seja na nossa igreja, nos nossos lares, na nossa vida e também no mundo em que nós vivemos. Eu não posso me contentar em viver para a glória de Deus e deixar que meu lar esteja abandonado, sem o conhecimento da verdade. Eu quero viver para a glória de Deus, junto com os meus. Eu também não posso descansar enquanto a igreja que eu faço parte não viva totalmente para a glória de Deus. Mas eu estou vivendo para a glória de Deus. Mas viver para a glória de Deus também é juntar esse corpo inteiro para viver para a glória de Deus. Não achar que a sua vida é suficiente, mas a vida da igreja é necessária de ser consertada dia a dia, para que ela não viva de outra forma que não seja para a glória de Deus. E o mundo que nós vivemos, podemos estar aqui muito bem satisfeitos, enquanto vemos um mundo que está entregue em trevas? Vamos ser apenas um pontinho de luz na escuridão, ou vamos começar a aumentar esse foco de luz? Nós precisamos viver para a glória de Deus, e trabalhar para que esse mundo também viva para a glória de Deus. Que essa carta de João, terceira carta de João, nos faça sempre relembrar características que são importantes para um cristão. Um cristão que vive pelo bem coletivo, que vive para a glória de Deus, que é acolhedor, que tem amor em seu coração, que encaminha os irmãos na verdade, que é digno de elogios, não para a sua glória, mas porque ele vive de fato como alguém que foi chamado por Deus, e a atuação de Deus em sua vida é digna desses elogios. Que nós não imitemos o que é mal, que desprezemos o que é mal, e abracemos o que é bom, porque aquilo que é bom procede de Deus. E João já nos disse que aquilo que não é bom não procede de Deus. Quem não faz o bem nunca viu a Deus. E nós vimos e nós cremos em Deus. Fomos salvos por Ele, vivemos para Ele e devemos desejar a volta de Cristo para estarmos eternamente com Ele. Que essa carta possa ter nos ajudado a ansiar muito mais
a volta de Cristo, porém, com a conduta correta. Não dá para estar esperando a volta de Cristo, como se nunca fosse chegar, e aí viver de qualquer jeito. É viver, de fato, esperando o céu, esperando a volta dele, nutrindo a paz, o amor e o bem entre todos os homens. Essa é também a nossa oração, que a igreja do Senhor esteja sendo fortalecida através do nosso testemunho e do trabalho de homens como Gaio e Demétrio.